Existem dois qualificativos que nosso Senhor Jesus Cristo atribui ao Espírito Santo. Eles aparentemente são sinônimos, são idênticos, mas há uma diferença sutil entre eles. E importa para nós tipificar essa diferença, aplicá-la na nossa vida, sobretudo no anúncio do Evangelho, que é uma obrigação para todo cristão. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem, é um imperativo que o Evangelho nos dá, que o Senhor Jesus nos atribui. Espírito da verdade e Espírito de toda a verdade. Leio a frase do Senhor no começo do Evangelho de hoje. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Espírito da verdade é, antes de tudo, o Espírito de Cristo, porque Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a verdade é plena. A verdade que é Cristo, plenamente falando, é tudo o que diz respeito a toda a pessoa de Cristo. E é tudo o que diz respeito àquilo que Jesus disse e àquilo que Jesus fez. Isso quer dizer, por exemplo, quanto às palavras de Jesus. Quando nós afirmamos coisas que Jesus disse, estamos, sem dúvida alguma, iluminados pelo Espírito Santo. Mas nós podemos pecar quando omitimos certas coisas que Jesus diz e afirmamos outras, e assumimos outras, somente aquelas que nos agradam. E nesse sentido eu evoco um episódio assustador no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. No começo da vida pública de Jesus, o espírito de porco, o demônio, diz uma verdade a respeito de Cristo. Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Digam-me, o Santo de Deus é uma afirmação verdadeira sobre Jesus? Jesus é o Santo de Deus? É, claro que é. Neste sentido, o demônio disse uma verdade. Só que o demônio não disse isso motivado pelo Espírito da verdade. Porque o Espírito da verdade, de que fala Jesus no Evangelho de hoje, conduz-nos à plena verdade. Plena verdade é a verdade toda, é a verdade completa. Dizer que Jesus é santo é uma parte bem irrelevante da verdade sobre Jesus. Até quem não acredita em Deus é obrigado a falar a palavra santo todos os dias. Onde é que você mora? Eu moro no Espírito Santo. É um estado do Brasil. Onde é que você mora? Eu moro em Salvador. Reconheceu que Jesus é o Salvador. Onde é que você mora? Eu moro em São Paulo, eu moro em Santo André, eu moro em São Bernardo, eu moro em São Caetano. Até quem não acredita em Deus tem que chamar santo, porque é o nome da cidade mesmo. Porque é o nome do local mesmo. Grande coisa dizer que é Santo André, São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Santo Antônio do Taboado, sei lá o quê. Pois bem, toda a verdade. Às vezes, para enganar as pessoas, nós não dizemos toda a verdade, dizemos somente uma parte. E deixamos as pessoas na confusão, na ignorância, para ludibriá-las, para enganá-las, para trapaceá-las. Dizer a verdade não é tudo, mas toda a verdade sim. Repito a frase de Jesus. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Ou seja, Jesus afirma que há determinadas coisas que eles não têm condições de saber, porque não suportariam. Mas, quando vier o Espírito da verdade, e acabou vindo em Pentecostes, levando os apóstolos a desassombradamente pregar o nome do Senhor, sem medo, com ousadia, com intrepidez,
O Espírito que não falaria por si mesmo, mas diria tudo o que ele tivesse ouvido. O Espírito ouve do Pai e do Filho e nos transmite. E a igreja, ouvindo tudo aquilo que o Espírito nos ensina, nos sugere, nos transmite, nos leva a anunciar coisas futuras. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Também, catequeticamente, pedagogicamente, é oportuno que não saibamos de certas coisas agora e somente mais para frente, porque agora não suportaríamos. Jesus, ao afirmar isso, diz que a natureza humana, ela é frágil, ela é débil. Ela, como toda criatura, é imperfeita e vai amadurecendo aos poucos. Assim foi na história de Israel. Vocês lembram? Dente por dente, olho por olho. Essa era a sentença de justiça do Antigo Testamento. Pergunto a vocês, se naquele tempo, e essa era a mentalidade da época, alguém dissesse para Israel: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem e maltratam, fazei bem aos que vos caluniam. Mateus 5,44. Se essa frase de Jesus fosse dita 1.600 anos antes dele, na época em que a lei do talião começou a vigorar, os israelitas não suportariam. Porque na mente, na capacidade deles, no contexto, na formação deles, no ambiente, na circunstância, isso era impensável. Por isso, conhecendo a imperfeição, a imaturidade desse povo, o Senhor reserva mais para frente essa notícia, essa verdade do amor aos inimigos. Naquela época, o Senhor permite dente por dente, olho por olho. E depois vai educando o povo paulatinamente para que mais para frente ele tenha condições de suportar uma revolução com relação à justiça, com relação ao trato com os inimigos. O dogma da Trindade, 1.800 anos antes de Cristo. Israel não suportaria, não aguentaria na sua cabeça essa certeza: eu e o Pai somos um, eu vos enviarei o Paráclito que falará por mim. A revelação de que em Deus, o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, existem, na verdade, 3 pessoas. Portanto, faz parte da pedagogia de Deus não dizer certas coisas para nós nesse momento, mas um pouquinho mais para frente. Individualmente falando, também para cada um de nós, Deus Todo-Poderoso não revela tudo, não afirma tudo de uma só vez, porque sabe do que somos feitos, porque sabe que não suportaríamos, porque sabe que não aguentaríamos, porque sabe que a nossa estrutura psicossomática, nesse exato momento, ou há 10 ou 15 anos atrás, não aguentaria, não suportaria determinadas afirmações, determinadas certezas, determinadas convicções. E assim, o Senhor, que pedagogicamente, porque nos ama, esconde o jogo, não esconde o jogo para nos enganar, para nos iludir, para nos deixar na perplexidade, mas simplesmente porque nos ama. Ele sabe que no momento oportuno, seja cada pessoa tomada individualmente, seja uma família, seja uma cultura, seja um povo, seja a humanidade como um todo, conheça determinadas verdades. Todos vocês sabem o que vai acontecer daqui a 9 dias. A 13 de maio, na Cova da Iria. No ano que vem, comemoraremos 100 anos das aparições da Virgem em Fátima. E a senhora vestida de branco revelou 3 segredos a uma das videntes, Lúcia. 2 segredos foram revelados, mas um ficou guardado de 1917 até o ano 2000. E só foi revelado por João Paulo II, São João Paulo II. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Porque Deus nos ama, Deus esconde certas coisas
Porque para agora não é conveniente, é perigoso, é contraproducente. Não convém que a humanidade saiba. E mais para frente, quando Deus julgar oportuno, Ele vai revelar. Nesse contexto, é oportuno fazer uma breve alusão à primeira leitura que nós acabamos de ouvir. É a primeira vez que São Paulo chega à Europa. Grécia, a capital cultural do mundo antigo. No tempo de Jesus, é verdade, diga-se de passagem, já andava meio decadente, já não era mais a capital cultural. Dominada pelo Império Romano, ela perdeu o seu glamour, o seu destaque, a sua relevância do ponto de vista cultural, filosófico e de outras ciências. Mas ainda conservava, digamos assim, esse status de cidade pensante. A Grécia é a mãe da democracia. A democracia surgiu na Grécia, essa ideia de país democrático. Pois bem, e o apóstolo Paulo vai a uma parte da cidade destinada às pessoas que querem difundir suas ideias, que querem anunciar seus pensamentos, suas convicções, um espaço, digamos assim, democrático. Quem quer apresentar alguma novidade, quem quer defender alguma tese, vai lá no Areópago, usa da palavra, todos os que estão ali escutam e analisam e julgam, e se considerarem que aquela ideia é interessante, retomam, retrucam, dialogam, replicam e assim por diante. Um espaço, um espaço cultural aberto para todos. E reparem a estrutura do primeiro discurso, do primeiro anúncio do Evangelho na Europa. Homens atenienses, diz o apóstolo Paulo, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Reparem a pedagogia do apóstolo Paulo. Ele não começa anunciando Jesus, criticando a religião deles, mas elogiando, não tudo, mas fazendo um discernimento. Tem uma coisa muito bonita em vocês, que é a dimensão religiosa. A filosofia diz que o homo religiosus, a religiosidade é um elemento intrínseco da natureza humana. Vocês são extremamente religiosos. Ou seja, eu começo elogiando em vocês uma coisa muito positiva que vocês têm. E estou aqui observando, passando nos vossos lugares de culto, eu encontrei um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Eles eram politeístas, adoravam muitos deuses, reconheciam a existência de muitos deuses. Tantos deuses eles acreditavam que até reservaram o lugar para um Deus desconhecido. E ali naquele altar não tinha imagem nenhuma. E é exatamente este Deus, ao Deus desconhecido, este Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. Então, o gancho, por assim dizer, do apóstolo Paulo é exatamente o que há em comum entre o cristianismo e aquela religiosidade, que tem muito de coisa errada, mas tem um aspecto positivo. E São Paulo vai em cima disso. É esse Deus desconhecido que eu vou anunciar. E faz uma breve síntese, uma breve recordação da criação do mundo, o Deus que fez o mundo, tudo o que nele existe. Ele não é servido por mãos humanas. Repare que maneira educada de dizer: o que vocês têm aqui, essas imagens, esses ídolos que vocês reconhecem como deuses, na verdade não são deuses. Deus não é servido por mãos humanas. E mais, na frente, ele diz: pois não é possível que uma realidade feita por mãos humanas possa ser Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Veja, ele respeita, não ataca, não desmerece, não desmoraliza, por outro lado contesta. Lamento informar, queridos atenienses, diz ele de outra forma, aquilo que vocês fazem não é Deus. E esse Deus desconhecido se encarnou, morreu e ressuscitou. Quando eles ouvem a palavra ressurreição, começam a caçoar dele. Ah, outra hora você fala isso para a gente. E debocharam, e o resultado da pregação foi apenas
2 conversões. Foram apenas 2 conversões. Dionísio, o Areopagita, e Damaris, ou Damaris. Dionísio acabou se tornando o primeiro arcebispo de Atenas. É o padroeiro da cidade hoje. Tive a graça de celebrar a missa na catedral de São Dionísio, em Atenas, certa feita. Caríssimos, o som do Senhor ecoa sobre toda a terra, e de sua glória estão cheios o céu e a terra. Nesta manhã jubilosa, na qual tributamos graças, honra, glória e louvor ao Senhor, supliquemos o Espírito de santidade, o Espírito da verdade, o Espírito que conduz a toda a verdade, no anúncio do Evangelho, perante quem não acredita que Jesus é o Senhor, respeito pela dignidade da pessoa, pelas convicções dela. Reconheçamos aquilo que há de positivo nas convicções delas, como São Paulo, mas também com muita educação e muita firmeza e fidelidade à palavra de Deus, partindo daquilo que nos une, digamos claramente, contundentemente, explicitamente, plenamente, toda a verdade do Evangelho, a saber que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Toda a doutrina da igreja, toda a verdade do Evangelho, todas as palavras de Jesus. Este é o nosso dever, esta é a nossa obrigação, porque o Espírito que nos foi dado pelo batismo, não é o Espírito de parte da verdade, de pedaços da verdade, mas Espírito que conduz a toda a verdade. Ou é toda a verdade, ou não é Evangelho, ou não é pregação da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.